Todos, paz do Senhor Jesus. Quero fazer um comentário em Gênesis capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida na estátua de sal. Quando dois anjos aparecem a Ló na cidade de Sodoma e ordena que ele saia dessa cidade porque Deus ia destruí-la com fogo, Deus estava sendo misericordioso com Ló e sua família. Ló tinha 4 filhas e a sua esposa. E Ló tinha 2 genros, que tinha 2 filhas de Ló que estava noiva para casar e tinha 2 que estava solteira. É tanto que quando os anjos entram na cidade, os homens queriam ter contato físico com os anjos. E Ló estava tão sem visão que ofereceu suas próprias filhas para que aqueles homens tivessem o contato físico e não tocassem nos anjos. Mas os anjos colocou uma cegueira naqueles homens e os anjos saíram da cidade e aqueles homens não viram. Mas o capítulo 19, versículo 14 vai nos dizer assim, capítulo 19, versículo 12, ó. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus 2 filhos, tuas filhas, todos os quantos tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Os anjos falou assim para Ló: tem mais alguém aqui, Ló? Ló falou: tem meus 2 genros, minhas 2 filhas que estão noiva para casar, e tenho 2 filhas solteiras e minha esposa. O anjo disse: saiam todos da cidade de Sodoma, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Ló, ele foi junto com Abraão, que não era para ir, né? Ló era sobrinho de Abraão, e por essa desobediência ele terminou pagando o preço, mas só que ele prosperou, ficou rico. Ló ficou riquíssimo, ele ficou tão rico que teve que se separar de Abraão, um para um lado, outro para o outro, porque ele ficou muito rico. Mas o anjo disse que era para sair dessa cidade, que é destruir com fogo, e a ordem é: saia e não olhe para trás. E o capítulo 19, versículo 26, os senhores vão ver na sua Bíblia aí de Gênesis, capítulo 19, quem puder ler o capítulo 19 em casa, leia todinho, que você vai descobrir outras coisas maravilhosas, né? Então, o que acontece? Como Ló tinha quatro filhas, 2 filhas e a esposa saiu da cidade. 2 filhas de Ló, juntamente com a esposa dele, saiu da cidade, mas 2 filhas ficou, porque 2 filhas eram noiva. E os genros de Ló não acreditou que a cidade ia ser destruída. Eles desfizeram, eles zombaram de Ló, que nada, não vai ser destruída não, nós vamos ficar aqui, vou casar ainda com as suas filhas, nós vamos ser felizes. E Ló disse: não, vamos sair porque o anjo está ordenando que a cidade vai ser destruída. Mas o genro de Ló impediu que 2 filhas dele saíssem, só saiu 2 com ele e a esposa. E a ordem é: não olhe para trás. Quando ele sai e deixa 2 filhas em Sodoma e deixa 2 genros e sai com a sua esposa e 2 filhas, o que acontece? O anjo disse: não olhe para trás, esqueça tudo que ficou para cá. Mas a esposa de Ló olhou para trás e foi convertida em uma estátua de sal. Aí vem a questão: por que a mulher de Ló olhou para trás? 2 fatos. Primeiro, eles eram muito ricos e ela tinha deixado muitos bens e não podia levar nada, tinha que deixar tudo porque a cidade ia ser destruída e tinha que sair com emergência. O que é que a gente aprende? Nós não podemos se apegar às coisas desse mundo, não podemos se apegar a bens material, porque os bens material vai ficar tudo aí, a gente não vai levar nada. Aqui a gente tem uma tipologia clara do translado da igreja. Quando Cristo transladar a igreja, a gente não vai levar nada para o céu, não vamos levar móvel nenhum, nós vamos levar para o céu, tudo vai ficar aqui. Então a ordem é: não olha para trás. Quer dizer, muitas pessoas, quem olha para trás é que está com o coração preso nas coisas desse mundo. Segundo motivo que fez a mulher de Ló olhar para trás é que ela deixou 2 filhas na cidade de Sodoma. Então, para uma mãe, não é fácil. 2 filhas ficou numa cidade que ia ser destruída. Deixou seus bens materiais, deixou sua casa e 2 filhas e 2 genros, que os 2 genros impediram de 2 filhas vir e 2 filhas veio. Então, esse foi o motivo que ela olhou para trás. Primeiro, a
apego aos bens materiais que ela deixou e também 2 filhas que ficou para trás. Então, teve motivo dela olhar ou não teve? Porque qualquer mãe que deixa 2 filhos numa cidade que vai ser destruída, qualquer mãe ia se preocupar, e realmente isso fez ela olhar para trás e olhar que as suas 2 filhas ficou para trás e todos os seus bens materiais. Que Deus possa nos ajudar, que os nossos filhos possam ser bênção, para que nossos filhos possam nos acompanhar. Cuidado com quem a sua filha se relaciona, porque ela pode ter, ela pode trazer para a senhora, para o senhor apresentar um namorado, futuramente noivar, e Deus pode não estar nesse negócio. Foi por causa da má escolha das suas 2 filhas que conseguiram 2 namorados que noivou, e esses 2 moços não tinham visão de Deus, e aí terminou morrendo eles e morrendo 2 filhas dela, e só escapou 2, que depois teve uma tragédia mais lá na frente. Mas que Deus nos ajude, Deus abençoe a sua família, que a sua família seja abençoada, porque aqui a gente vê uma destruição familiar. Ló perdeu 2 filhas para Sodoma, e depois as outras 2 filhas que foi com ele, embebedou ele, teve contato físico e ainda gerou filho do próprio pai. Então, a gente vê aqui uma destruição familiar. 2 filhas morrem em Sodoma, 2 foi amaldiçoada, e a esposa morre, vira uma estátua de sal, porque, irmão, uma família desestruturada. Ló era um tipo de crente que não tinha compromisso com a palavra de Deus. Ló não tinha visão de Deus, fez a escolha errada e destruiu toda a sua família. Cuidado você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, você que é sacerdote, não faça escolha precipitada. Cuide da esposa, dos seus filhos, porque um passo errado que os seus filhos der, ou que o senhor ou a senhora, como responsável do lar, der, pode destruir toda a sua família. Mas que Deus abençoe a sua família, que seja bênção, que todo o seu lar seja bênção, em nome de Jesus.